Aí, gente, General Câmara aqui, ó, esquina com a 7 de setembro, tá? General Câmara, então. José Antônio Corrêa da Câmara combateu na Guerra do Paraguai. E 7 de setembro, alusivo à proclamação da independência em 1822. Então são ruas aqui do centro de Porto Alegre que elas são assim bem históricas, né? Que as pessoas muitas vezes passam por elas assim e não conhecem a história, né, das placas, né? Guerra do Paraguai, gente, olha, tem muita discussão sobre isso, né? Se deveria ter acontecido ou não. E eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Em alguns livros se fala que Solano Lopes era uma pessoa não muito boa. E também tem livros que fazem o contrário, que dizem que Solano Lopes ele realmente poderia ter feito alguma coisa, né, para o povo paraguaio ou até para a América do Sul. Realmente, eu vou ser muito sincero, eu não sei, né, se era uma coisa necessária. Tem livros que às vezes falam que havia um interesse europeu para que o Paraguai ele não se desenvolvesse, né? E aí o Paraguai ele estava se expandindo, estava ficando bem, né, financeiramente. E se fala muito que os países da América do Sul, influenciados aí pela Europa, influenciados aí por países que não queriam isso, acabaram entrando em guerra com o Paraguai. Eu falei tudo isso, mas não sei dizer pra vocês aí qual é que é a verdade, tá? E agora eu quero levar aqui pra vocês, ó, uma estátua que tem aqui, tá? Barão do Rio Branco, em toda a parte me lembro da pátria. São monumentos aqui da cidade, tá? Monumentos que muitas vezes, né, são deixados de lado. Aqui eu acredito que algumas partes foram arrancadas, tá, gente? Vocês podem ver, tem uma parte aqui mais escura e uma parte mais clara, né? Eu acho que algumas partes aqui do monumento, elas foram arrancadas, tá, gente? E aqui uma placa, o povo do Rio Grande do Sul agradecido, tá? E aqui do lado, mais uma placa. Aqui uma placa aqui falando da Guarda Nacional, gente. Guarda Nacional aí de Porto Alegre, tá? Eu tô aqui numa parte da cidade que costuma ter aí pelo menos aí uma semana por mês alguma exposição, tá? E esses dias eu fui numa, só que eu não filmei lá dentro, né, gente? Acabei não filmando nada. Aqui tem um prédio que tá fechado e que ele tá em reforma, tá? Aí, ó, tá fechado e ele tá em reforma. Não sei se ele foi afetado aí pela tal da enchente, mas ali tem um aviso, né? E eu não lembro se esse prédio aqui ele era utilizado aqui para exposição ou para alguma coisa do gênero, né, gente? Não sei mesmo. Mas você já sabe aí que ele tá fechado, né? E nós seguimos aqui para um outro prédio, né? Outro prédio que vem muita escola para cá, vem muita gente de curso, muita gente de faculdade também vem pra cá, né? E tem aqui uma rua que fica do lado aí desse prédio que tem um nomezinho diferente, tá? Eu não vou ir até a placa dessa rua. Vou só mostrar pra vocês aí, pra vocês conseguirem aí se localizar, tá, gente? Aí, ó, Avenida
Sepúlveda, tá? Hoje então não vou mostrar pra vocês, talvez algum outro dia eu possa mostrar. E agora eu não posso também filmar, né? Porque o YouTube ele diz que tu tem que botar uma tarja, alguma coisa. E vai ter gente aqui que vai vir aqui, tá? Numa exposição que tá tendo aqui. Vou até mostrar pra vocês, tá? É a Bienal, ó, do Mercosul, que ela começou aí no dia 27 de março e ela vai até o dia 1º de junho, tá? Então você tá convidado a vir aqui ver a exposição. É um prédio histórico muito bonito. E eu tô aqui mostrando pra vocês algumas coisas, né, gente? Isso aqui eu já não sei muito bem qual é o significado, tá, gente? Não sei se eles estão fazendo grafite aqui. Mas aqui, por exemplo, a gente vê algumas coisas, né? Mas a gente não vê um grafite, né? A gente vê algumas coisas escritas e uma parede aqui que não tem nada, tá, gente? Por que que eles estão fazendo isso, eu não sei. Não sei se isso aí faz parte da Bienal. Eu acredito que não. Acredito que o que está dentro do prédio é que faz parte aí da Bienal. E agora a gente está passando aqui por um banco, né? Tem um banco aqui. E não vou poder fazer propaganda deles porque eles não estão me patrocinando. Se eles estivessem me patrocinando, eu até poderia aqui fazer uma propaganda, poderia dizer algumas coisas aí que eu acho que deveriam melhorar e algumas coisas que eu acho que estão boas, né? Que não precisa realmente fazer nada de diferente, né? E nós continuamos aqui na 7 de setembro. Eu queria falar para vocês uma coisa muito importante que aconteceu comigo, que eu também acredito que deva acontecer com vocês, tá? Que quando você tá num lugar assim, você, sei lá, sai de um lugar e você precisa de um pouco mais espaço para fazer alguma coisa, isso aí deve acontecer, entendeu? Então, comigo acontece direto. Eu saio às vezes de um lugar assim, passo por uma porta, assim, alguma coisa desse tipo, e encontro às vezes uma bicicleta. A bicicleta passa, corta a minha frente. Às vezes uma pessoa com carrinho de compras também corta a minha frente. Então isso acontece seguido, né? Por que que acontece isso? Eu não sei, mas acontece. Ou então, alguma pessoa vem me pedir informação, ou uma pessoa vem me vender alguma coisa, e normalmente é isso, né? Ou então alguém para na minha frente, simplesmente para na minha frente. Essas coisas acontecem direto comigo. Eu não sei se isso aí acontece com vocês também, né? Por isso que eu tô tentando levar aí essa situação até vocês, para saber, né? Você pode aí deixar no comentário, né? Se isso aí acontece com você, se não acontece. E é engraçado, gente. Então assim, eu saio do supermercado, uma pessoa corta a minha frente, né, com um carrinho. Ou então eu saio do supermercado e para uma pessoa na minha frente e essa pessoa ela simplesmente só bloqueia minha passagem. Por que acontece isso? Eu não sei. Ou então uma bicicleta às vezes passa assim na minha frente, do nada assim. Aí eu não sei se essa pessoa assim, ela realmente desviou, né, da onde eu tava, por ela ter me visto, né? Ou se foi sorte, de repente foi sorte. Ou então essa pessoa, ela, sei lá, né, gente? De repente ela não queria atropelar uma outra pessoa, e para não atropelar essa outra pessoa, ela acabou desviando de mim. Então essas coisas acontecem direto, não sei explicar, né? E isso, principalmente assim, antes das 6 horas, né? Depois das 6 horas, assim, meio que normaliza a coisa. Meio que para de acontecer essas coisas. E aí as pessoas perguntam assim, ah, mas onde é que tu vai estar depois das 6 horas? Olha, às vezes eu tô andando na rua, né? Então, pode acontecer, né? Sei lá, de parar na minha frente. Claro, vai ter menos pessoas. Mas também, às vezes depois aí das 18 horas, tá?
também acaba acontecendo isso. Acaba que uma pessoa para na frente, assim, tô andando, pum, parou na minha frente. Ou então, às vezes passa uma bicicleta também do nada, né, corta o caminho. Normalmente eu tenho sorte, mas é com carro, né? O carro, assim, às vezes não fica cortando tanto a minha frente, né? Agora, quando eu vou atravessar a rua, normalmente, assim, aparece carro. Tipo assim, aparece, sei lá, uns 6 carros seguidos, né? E aí não tinha nada na rua. Aí eu vou atravessar a rua, do nada aparece 6 carros, né? Então eu não sei explicar isso aí. De repente vocês aí que tenham aí mais conhecimento ou que tenham uma vivência maior com esse tipo de coisa, talvez vocês possam aí me informar, né? Talvez vocês possam me dar uma ideia, né? Isso acontece assim muito, sabe? E não é assim, você tá sempre circulando nos mesmos lugares, nas mesmas horas. Não. Não necessariamente. Eu não preciso estar circulando aí nos mesmos lugares, nas mesmas horas, tá? Isso aí acontece sim, simplesmente de uma maneira seguida, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, será que isso aí acontece, né, com as outras pessoas, ou acontece com mais intensidade assim comigo, né? Então é meio que uma experiência que eu tô fazendo, né, pra saber, né? Tô levando até vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, né, você demonstra aí para a plataforma que você quer receber atualizações, né, desse conteúdo, você quer ficar mais informado, você quer, sei lá, ver mais vídeos, ou você se interessou por algum tema, você quer ver esse tema mais vezes no canal. Eu não sei, tá, gente? Só sei que eu já fiz o convite. Quero mostrar aqui pra vocês. Estou na 7 de setembro com a Araújo Ribeiro. Araújo Ribeiro, então, gente, José de Araújo Ribeiro, Visconde de Rio Grande e diplomata e político brasileiro. E é uma travessa, gente, uma travessa aqui. Realmente já passei muitas vezes por aqui e não conhecia essa rua pelo nome, né? E a gente continua na 7 de setembro e tá tendo algum evento aqui no Mário Quintana, tá? Que estão batendo palma. Não sei o que é, mas tomara que seja alguma coisa boa. E falando no Mário Quintana, gente, olha, uma vida pesada, né? Porque realmente acabou não sendo reconhecido, né? Um dos maiores aí poetas do Rio Grande do Sul não foi reconhecido, e isso aí demonstra, né, como que a cultura ela está no nosso país. Qual é o local que ela se encontra? Normalmente na parte de baixo, assim, quase que dentro de um buraco completamente afundado. Mário Quintana, gente, olha, é terrível assim, às vezes você passar por um lugar assim, né, uma casa de cultura, e aí essa casa de cultura assim, ela homenagear uma pessoa assim que deveria ter sido homenageada em vida, né? Como é que a gente homenagearia essa pessoa, né? Botando essa pessoa para ser aí um secretário de educação do estado, tá? Uma pessoa aí que trabalhasse assim com educação, com algum planejamento, tá? Para melhorar a educação do estado. E realmente isso não aconteceu. E deveria ter acontecido, né? Hoje, né, o estrago educacional, ele é muito grande, ele é muito vasto, justamente por isso. Quando aparecem as pessoas aqui no estado, eles realmente não selecionam as pessoas assim por capacidade, eles selecionam por outros critérios, né? E aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a rua Bento Martins, Rua General Bento Martins, tá? General Bento Martins, então, Barão de Juí, combateu nas guerras dos Farrapos e Paraguai, tá? Então, mais uma rua aí com nome histórico, gente.
rua importante, tá? E que provavelmente é mais uma pessoa aí que não teve seu valor reconhecido, né? Hoje virou nome de rua, tudo. A pessoa que ganhou um salário aí, alguma coisa um pouco mais alto, né? Mas que não é reconhecido assim. Hoje você pode andar aí, sei lá, pelo centro, você pode andar por muitos lugares aí da cidade, até lugares que tem centro cultural, mas que não vão saber, né, quem foi Bento Martins, gente. E a Guerra dos Farrapos, sim, foi um movimento importante. Muitas pessoas tentam diminuir, né, o que foi a Guerra dos Farrapos. E a Guerra dos Farrapos, ela foi pensada justamente para tentar baixar o preço do charque, gente, porque era muito caro, né, na época, a carne. Hoje a carne tá um absurdo, né, mas na época já era um preço assim grande. E o que aconteceu? Pum, acabaram, né, com a guerra. Então aqui, gente, Padre Tomé com a 7 de setembro, tá? Padre Tomé, bispo católico brasileiro. Eles simplesmente assim, o que eles fizeram? Eles sufocaram o movimento, tá, gente? Que era um movimento para diminuir o preço da carne, né? Começou por isso. Mas também assim que o Rio Grande do Sul, ele tentou, né, se separar do Brasil. Tentou mesmo e acabou não conseguindo, né? Travou guerra, tudo. E esse general, né, General Bento Martins, ele faz parte assim da história de uma maneira muito relevante, só que ele nunca vai ser lembrado, tá? Assim como o General Canabarro, é outra pessoa aqui, ó, que foi importante, mas eles não têm interesse que você aprenda isso aqui na escola, né, gente? Ó, Davi José Martins, também conhecido como Davi Canabarro, militar brasileiro. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o General Canabarro e eles associam ele a ter vendido aí índios, ter vendido aí escravos depois da guerra. Então eles procuram assim pegar as figuras históricas aqui do estado do Rio Grande do Sul e associar a coisas ruins, né? Quando na verdade o que era ruim, o que tinha de ruim na época, para você saber, escravidão. A escravidão é uma coisa ruim. Eu acredito que todos nós concordamos nisso. Só que eles tentam pegar figuras históricas que lutavam para baixar o preço da carne, que lutavam aí para o Rio Grande do Sul ter mais autonomia, e eles tentam associar com essas coisas, né? Que é justamente aí para conseguir diminuir, né, a relevância aí desses personagens históricos, né? E a ideia é essa, levar até vocês aí os militares que foram importantes, os diplomatas que foram importantes para o estado, políticos que foram importantes, tá? Artistas que realmente merecem destaque na nossa cultura. Mário Quintana, poxa, uma das pessoas aí mais importantes do estado, gente. E o Mário Quintana, o que eles fizeram? Eles pegaram e reduziram o Mário Quintana aí a uma casa de cultura. E não adianta, né, gente? Ele não foi aproveitado em vida como deveria ter sido. Mário Quintana, ele deveria ter sido um secretário de educação, uma pessoa que planejasse a educação aqui do estado, né? E aí depois uma pessoa dessas falece, e aí para não ficar muito feio, o que eles fazem? Botam o nome numa casa de cultura. Aí não adianta nada, né? Aí o estado, ele acaba perdendo legado, ele acaba perdendo educação, ele acaba perdendo muita coisa. E é isso que eles fazem, né, gente? Sempre pegando a cultura e esmagando. Eles esmagam a cultura para as pessoas assim ficarem alienadas, né? Ficarem reféns aí do consumo, ficarem reféns aí da informação errada. Isso aí é uma coisa ruim, gente. Mas nós, né, estamos aqui numa praça, né, uma praça aqui que tem monumento histórico. E a ideia é essa, né, gente, levar para vocês coisas boas aqui do estado, monumentos históricos que eles realmente, né, exaltam pessoas
que tentaram fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul, gente. Eu não vou sair aí filmando, sei lá, um monumento de uma atriz aí de outro país que não se preocupa com as coisas aqui do estado. Não. Eu tenho que levar para vocês gente do Rio Grande do Sul, gente do Brasil, gente que tentou aí melhorar o Rio Grande do Sul. E eu vou dar uma olhadinha, tá? Aqui tem Brigadeiro Sampaio, que é patrono da infantaria, né, gente? Pra você aí que serviu no quartel de infantaria, tá? Eu fiz campo em quartel de infantaria. Vou mostrar pra vocês aí o Brigadeiro Sampaio, gente. Levantando aqui uma espada, né, gente? Eu realmente não sei se o Brigadeiro Sampaio aí ele participou. Vamos ver aqui, ó. Aqui já tem General Ramão Mena Barreto. Aí tem os auxiliares, tem coronel aqui, última comissão. Aqui eles botaram a data aqui que foi feita a placa, né? 1980, 19 de agosto de 1980, uma placa que ela tem aí quase 45 anos, né? Ó, Brigadeiro Sampaio. E que eu tava falando pra você, gente, o Brigadeiro Sampaio, eu, né, não cheguei a ver a história dele, tá? Mas aqui, ó, bicentenário dele. Eu não sei realmente, assim, qual guerra que ele participou, gente. Às vezes, né, o monumento ele pode ser feito para homenagear o militar por ter tido aí algum feito importante. Não necessariamente tenha que ser a guerra, né? Às vezes pode ser alguma outra coisa. Pode, por exemplo, tem a missão de paz, né, no Haiti, que fizeram aí uma época, que alguns militares, né, foram convocados, foram levados para o Haiti e tal. Isso aconteceu. Então daqui a pouco, por que não pode ter aí o monumento de uma pessoa aí que foi para essa missão de paz, né, gente? Não foi assim necessariamente para uma guerra. Ela pode, né, eventualmente se ferir, pode até ir a óbito, pode. Mas a ideia é essa pessoa aí participar aí de uma missão de paz, né, gente? Participar aí a pessoa, ela pode participar de uma missão de paz, ela pode participar de alguma operação, gente. Às vezes, como aconteceu na época aí que estava tendo manifestação, né, em relação ao preço dos combustíveis, os militares começaram aí a trabalhar, gente. Os militares, eles foram postos aí na rua, tá? Então o militar, ele não fica o tempo todo preso no quartel. O militar faz muitas coisas, além de ter treinamento para ir para uma guerra se for necessário. Então o militar, ele nunca fica parado. As pessoas acham que o militar ele passa, sei lá, o tempo todo aí alienado. Não, o militar, ele tá sempre fazendo alguma coisa.
Às vezes o militar pode estar construindo pontes, tá? Por exemplo, tem uma arma que é engenharia, né? São chamadas de armas, né? Engenharia, infantaria, logística. Cada militar, ele recebe uma arma, assim como eu mostrei para vocês, né? A arma ali do Brigadeiro Sampaio é uma arma de infantaria. Então, a pessoa aí que constrói pontes, normalmente, né, ela faz parte aí de um batalhão de engenharia, por exemplo, gente. E aí ela tem que sair, tem que construir pontes. E normalmente o que o militar faz fica bom, né? Por quê? Porque trabalha de uma maneira organizada. Então esse trabalho organizado, ele ajuda, por exemplo, a fazer com que as coisas, né, elas andem, fazer com que as coisas aí, elas realmente fiquem menos burocráticas. O militar, normalmente, ele trabalha numa seção, ele fica dentro dessa seção fazendo coisas. Aí pode ser uma seção mecanizada, onde o militar vai trabalhar com carros, por exemplo, né, gente? Rua dos Andradas. Rua dos Andradas aí, ó. Nome adotado em 17 de agosto de 1865, para comemorar o dia da independência daquele ano. Faz esquina com a Salustiano, General Salustiano. Salustiano J. dos Reis, Barão de Camaquã. Combateu na Revolução Farroupilha, tá, gente? Mais uma pessoa importante. Então é importante, né, a gente conseguir homenagear quem fez coisa pelo Estado. General Salustiano, você pode ter certeza, tá? É mais uma pessoa importante aqui no Estado. Mais uma pessoa aí que as pessoas vão andar na rua aí e não vão nem desconfiar, né, gente? Não vão nem saber que existe. Porque a cultura, como eu disse, está no buraco. A música também está indo pro buraco. E isso acontece, tá? Hoje, infelizmente, quem é louvado assim, né, quem as pessoas se apaixonam, não costuma aí dar nenhum retorno pro Estado, né, gente? O cara que lutou na guerra, General Salustiano, gente. Mais uma pessoa que lutou na guerra, tentando melhorar as coisas, tá? E é mais uma pessoa aí que ninguém vai saber que existiu, tá, gente? E vai ter gente aí que vai achar que a Revolução Farroupilha foi simplesmente um recalque, né? E não é isso aí, gente. A Revolução Farroupilha foi um movimento para tentar melhorar o Rio Grande do Sul. Se alguém disser para você que a Revolução Farroupilha não foi nada, que a Revolução Farroupilha, você não escute. Revolução Farroupilha, Inconfidência Mineira, tá? Movimentos aí feitos para melhorar o país. A gente não pode fechar os olhos, tá? Para esses movimentos. Muitas vezes aí falta, né, que os alunos vejam, né? Falta que eles tenham um olhar educado para entender a importância desses movimentos, gente. Para entender aí o quão importante, né, foram esses movimentos. Às vezes a pessoa, ela acha que tudo isso aí é uma simples brincadeira, né?
que os caras foram lá e simplesmente eles estavam aí um pouco revoltados aí com o Brasil, e eles, olha, eu vou fazer uma revolução aqui. E aí as pessoas pensam que durou ali 10 horas. O cara pensou aquilo ali, depois o cara foi ver Netflix. Não, gente. Tá? Não pense dessa maneira. Netflix é uma coisa de hoje, tá? Não existia Netflix naquela época. E aqui eu não tô falando mal da Netflix. Inclusive, eu já assisti coisa muito boa aí na Netflix, tá, gente? Eu quero dizer pra vocês que esses movimentos aí, eles foram pensados, tá? Para as pessoas aí terem uma qualidade melhor de vida no Brasil, gente. E isso aí, infelizmente, assim, acaba sendo sufocado, né? Porque hoje, o que se faz? Hoje a gente pega e a gente acaba valorizando, assim, a nossa cultura de uma maneira errada. A gente não olha para a nossa cultura como deva se olhar, certo? As pessoas, elas não sabem os nomes das ruas, a importância das pessoas, né, que levam o nome das ruas. Como é que a gente faz isso? Investindo, né, num projeto, fazendo aí excursão, as pessoas caminhando, conhecendo a cidade. Hoje, o que se faz? A pessoa se desloca normalmente para ir numa festa. A pessoa, ela pega e ela acha que na festa ela tá ajudando a cultura, ela tá ajudando a música, né? Que ela tá fazendo aí alguma coisa pro estado. E não tá, gente. Infelizmente não tá. Infelizmente ela está fazendo uma coisa para ela mesma, tá? Ela tá pagando por entretenimento barato e ela vai pensar 1000 vezes aí que ela tá fazendo uma coisa boa, que ela tá contribuindo com a música, com a cultura, e ela não tá, gente. Ela só tá saindo muitas vezes para encher a cara, para rebolar e para conseguir uma noite aí de muito prazer, tá? Então, não foge dessas 3 coisas. E eu não falo que as pessoas têm que pegar e têm que fazer o que eu faço, pegar uma câmera e sair filmando tudo e sair falando coisa. Não, as pessoas são livres. O que eu quero dizer é que se você realmente está preocupado aí com o seu estado, com a cultura, tá? Se você tem essa preocupação, comece a olhar as coisas aí como elas devem ser olhadas, gente. Comece aí a dar uma atenção maior, tá? Para sua cultura. Comece a enxergar as coisas como elas devam ser vistas. Não deixe que pessoas que não souberam o que foi a Revolução Farroupilha, que elas caguem na sua cabeça, tá? Que elas mintam pra você, que elas não digam a verdade pra você. Porque quando você obscurece a verdade, você obscurece tudo, tá, gente? Você acaba vivendo uma vida de faz de contas. Aqui botaram uns bancos, gente. Uns bancos aqui, ó. E eu vou encerrar nesses bancos aqui, tá? Estamos aqui na orla, né, do gasômetro. Eu quero encerrar aqui com vocês. Mostrar uma outra parte aqui, tá? E depois eu vou fazer uma outra parte, tá? É isso aí, gente. Obrigado por assistir.